Você já parou para refletir sobre um tema que é fundamental para a nossa espiritualidade e bem-estar? O verdadeiro dia de descanso é o sábado. Ao longo da história, muitos de nós fomos levados a acreditar que o domingo é o dia consagrado ao repouso e à adoração. Entretanto, hoje vamos mergulhar em uma reflexão que pode transformar sua visão sobre a espiritualidade e a conexão com o divino, pois a prática do descanso no sábado carrega uma profundidade e uma sabedoria que muitas vezes é esquecida. Muitas pessoas que buscam um significado mais profundo para suas vidas podem sentir um vazio ao tentarem se conectar com Deus em um dia que não é aquele que foi originalmente designado para descanso. É importante questionar o que nos foi ensinado e reexaminar os fundamentos das nossas crenças. Esta é uma jornada que propõe um desafio ao status quo, mas que também oferece uma oportunidade de renovação espiritual e descoberta pessoal. Ao invés de aceitar passivamente tradições que foram moldadas por séculos, que tal olhar para as raízes bíblicas e entender o que realmente significa observar um dia de descanso? Imagine todos os ensinamentos e os princípios que podem ser resgatados quando abrimos nossos corações e mentes para as verdades espirituais que foram mantidas por muitos. O sábado não é apenas um dia. É um convite ao descanso sagrado, uma pausa que nos permite reconectar com a nossa essência, com a criação e principalmente com o Criador. É nesse espaço de tranquilidade que podemos ouvir melhor nossas intuições e a voz divina que nos guia. Ao longo deste vídeo, exploraremos juntos como essa abordagem não apenas reflete um princípio religioso, mas também influencia positivamente nossa vida cotidiana, trazendo paz, clareza e propósito. E para aqueles que amam verdadeiramente sua família e amigos, que desejam que suas vidas sejam abençoadas e protegidas, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal Divina Bênção, para que juntos possamos trilhar esse caminho de descoberta e luz. Vamos iniciar essa jornada de fé e conhecimento, buscando entender por que o sábado deve ser o dia reservado para nosso descanso e reflexão espiritual. O sábado, conforme encontramos em Gênesis, tem suas origens logo no princípio da criação. Após criar o céu, a terra e todas as suas maravilhas, Deus descansa no sétimo dia, santificando-o e abençoando-o. Essa pausa não foi apenas uma instrução para o Criador, mas também um modelo para a humanidade. Quando o povo de Israel recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai, a observância do sábado foi firmada como um pilar da fé, sendo um lembrete não só da criação, mas também da libertação da escravidão no Egito. O Senhor ordenou que o sábado fosse guardado, instando seu povo a se abster de todo trabalho, para que pudessem dedicar esse dia à adoração e à reflexão. Figuras bíblicas como Moisés e os profetas enfatizaram a importância do sábado em suas pregações e legislações, ressaltando que esse dia não é apenas um teste de obediência, mas um presente de Deus para o bem-estar espiritual e emocional do seu povo. A prática de observar o sábado foi mantida ao longo das gerações, não apenas como um ritual, mas como um momento vital de reconexão com a essência divina. Contudo, enquanto o sábado foi celebrado e valorizado pelos israelitas, ao longo da história, diferentes grupos e tradições religiosas começaram a reinterpretar sua importância. A cultura e os costumes que se formaram ao longo dos séculos moldaram a maneira como o sábado é percebido e celebrado. Durante o período do exílio babilônico, por exemplo, os judeus se viram na necessidade de reafirmar suas crenças e práticas, e o sábado se tornou um símbolo de resistência cultural e espiritual. Na época de Jesus, o sábado ainda era observado de forma rigorosa, mas também havia debates sobre como ele deveria ser cumprido, um tema que gerava tensões e interpretações divergentes entre os líderes religiosos da época. Assim, a história do sábado como dia de descanso é rica e multifacetada, refletindo a evolução da espiritualidade ao longo do tempo. Embora Deus tenha estabelecido esse dia como um espaço de descanso e reconexão, a prática de sua observância começou a variar conforme as tradições religiosas evoluíam. À medida que novas doutrinas emergiam
e influências culturais se intensificavam, o significado original do sábado começou a se diluir, levando a um questionamento que ainda hoje ressoa em muitas comunidades. É crucial, portanto, revisitar essa história para entender plenamente a relevância espiritual do sábado, especialmente em um tempo em que as distrações e as obrigações modernas frequentemente nos afastam desse momento sagrado. A transição do sábado para o domingo como dia de descanso no cristianismo foi uma mudança significativa que ocorreu ao longo dos séculos, refletindo não apenas questões teológicas, mas também contextos históricos e sociais. Embora as raízes do sábado estejam firmemente ancoradas na prática e nos ensinamentos bíblicos, o surgimento do domingo como substituto começou a se consolidar especialmente após a Era dos Apóstolos. Eventos cruciais, como o Concílio de Nicéia em 325 d.C., desempenharam um papel fundamental nessa transformação. Neste concílio, liderado pelo imperador Constantino, o objetivo era unificar a fé cristã em um império crescente e diversificado. A decisão de mudar o foco da adoração do sábado para o domingo, o dia que celebrava a ressurreição de Jesus, foi uma prática que buscou reforçar a força do cristianismo sob o novo regime e afastar-se das tradições judaicas, que eram frequentemente vistas com desconfiança. Constantino, como um líder que procurava consolidar seu poder e influência, incentivou essa mudança para estabelecer um dia de culto que refletisse a nova identidade cristã, promovendo o domingo como um excelente dia para a adoração coletiva. Essa transição foi rapidamente absorvida pela Igreja cristã primitiva, que começou a se afastar gradualmente da observância do sábado. No entanto, essa mudança não ocorreu sem controvérsias e resistências, pois muitos cristãos continuavam fervorosamente a observar o sábado como um mandamento divino. O que se seguiu foram séculos de debate entre as comunidades religiosas, onde a questão sobre qual dia deveria ser guardado como sagrado ficou no centro da discussão teológica. Além do aspecto político e institucional, a adequação do domingo, a cultura pagã da época também facilitou essa adaptação. Muitos cultos e festivais pagãos eram realizados aos domingos, e a Igreja percebeu que para atrair novos convertidos seria benéfico integrar algumas dessas práticas. Assim, o dia que um dia poderia ser considerado um Braga Torá, ou um momento separado para a reflexão espiritual, ganhou uma nova face, mesclando-se com elementos da cultura popular que cercava os novos cristãos. Entretanto, enquanto o domínio do domingo se espalhava, as raízes e a importância do sábado não desapareceram completamente. Em várias tradições, a observância do sábado permaneceu viva, resistindo à pressão da mudança, particularmente entre os judaicos e alguns grupos cristãos que buscavam voltar ao básico do que acreditavam ser os ensinamentos verdadeiros de Cristo. Este contraste entre o sábado e o domingo não é apenas uma questão de tradição, mas finalmente questiona o que realmente significa descansar e adorar de maneira mais autêntica em sintonia com os princípios divinos. A questão da verdadeira observância do dia de descanso continua a ser um tema de reflexão significativa na busca por uma espiritualidade mais autêntica e na reconexão com a essência do que Deus nos convidou a vivenciar. Ao voltarmos nossas atenções para os textos bíblicos, encontramos uma base sólida que sustenta a observância do sábado como o verdadeiro dia de descanso. Em Êxodo 20, versículo 8 está escrito: "Lembra-te do dia de sábado para o santificar." Esta passagem, que faz parte dos 10 mandamentos dados por Deus a Moisés, é uma clara instrução de que o sábado deve ser separado como um dia dedicado à adoração e ao descanso. O Senhor não apenas nos convida a observar esse dia, mas nos exorta a lembrar-se dele, reforçando sua importância em nossa caminhada espiritual. Outro texto relevante é Êxodo 31, versículo 13, onde lê-se: "Tu, pois falarás aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis os meus sábados, porque é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações." Neste versículo,
Deus estabelece o sábado não apenas como um dia de descanso, mas como um sinal da aliança entre Ele e seu povo. Assim, o sábado se torna um fator central na identidade espiritual dos israelitas, um lembrete constante do compromisso de Deus para com sua criação e do chamado para viver em santidade. Já no Novo Testamento, vemos o próprio Jesus observando o sábado. Em Lucas 4, versículo 16, encontramos um relato que nos diz: "E como era o seu costume, foi à sinagoga no sábado." Isso enfatiza que a prática do descanso no sábado não era apenas uma tradição, mas uma parte essencial da vida de Cristo. Ele não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la. As narrativas dos evangelhos demonstram a importância que a observância do sábado tinha nas sinagogas, onde o povo se reunia para orar, ler as Escrituras e refletir sobre a palavra de Deus. No entanto, muitos textos que tradicionalmente são usados para justificar a adoração ao domingo têm sido mal interpretados. Por exemplo, Atos 20, versículo 7, é frequentemente citado para afirmar a mudança do sábado para o domingo, uma vez que diz que os discípulos se reuniram no primeiro dia da semana para partir o pão. Contudo, essa passagem simplesmente relata uma reunião ocasional dos discípulos e não indica uma substituição do sábado pelo domingo como dia de descanso. O ênfase aqui é a comunhão e a partilha na mesa do Senhor, que pode ocorrer em qualquer dia. Outro exemplo é Colossenses 2, versículo 16, que adverte sobre não sermos julgados por causa de comida, bebida ou de festividades, incluindo o sábado. Muitos interpretam isso como uma abolição da necessidade de observar o sábado. Contudo, o que Paulo está abordando neste contexto é a relação entre a liberdade em Cristo e as tradições judaicas, ressaltando que a essência do cristianismo vai além de rituais externos. A mensagem não é sobre a eliminação do sábado, mas sim sobre a liberdade que Cristo nos oferece enquanto mantemos a importância dos mandamentos de Deus. A complexidade na interpretação dos textos bíblicos é um lembrete de que devemos sempre buscar o entendimento mais profundo da mensagem divina. Explorando as Escrituras com um olhar crítico e transparente, podemos perceber que a observância do sábado não é apenas uma questão de legislação religiosa, mas uma oportunidade para adentrar mais perto da presença do Criador e fortalecer nossa relação com Ele. Essa reflexão nos conduz a uma maior consciência do significado do descanso e do que representa viver em harmonia com os princípios estabelecidos por Deus desde o princípio da criação. Hoje, na diversidade religiosa contemporânea, as práticas relacionadas ao sábado variam significativamente entre diferentes denominações. Enquanto algumas tradições religiosas mantêm a observância rigorosa do sábado, outras optam por seguir práticas mais flexíveis, que muitas vezes se afastam dos ensinamentos bíblicos originais. Entre os judeus, a observância do sábado permanece como uma prática central e sagrada, marcada por tradições que envolvem orações, refeições familiares e descanso completo das atividades diárias. Para os judeus, este dia é um tempo especial para renovar sua conexão com Deus e entre si, refletindo a importância espiritual e comunitária desse dia. Por outro lado, dentro do cristianismo, encontramos uma gama de interpretações sobre o sábado. Algumas denominações, como os adventistas do sétimo dia, mantêm uma forte ênfase na observância do sábado, seguindo o modelo bíblico e enfatizando sua importância como um mandamento divino. Esses grupos promovem uma compreensão de que o sábado é uma dádiva de Deus para o repouso e a espiritualidade, incentivando seus membros a reservar esse dia para adoração e reflexão. Em contraste, muitos cristãos de outras tradições, como a Igreja Católica e a maioria das denominações protestantes, consideram o domingo como o dia de descanso e adoração, muitas vezes alegando que essa prática foi legitimada pela ressurreição de Cristo. Esta diferença de prática tem suas raízes em debates teológicos e também em influências culturais. Historicamente, ao longo dos séculos, tradições e rituais começaram a moldar a maneira como o descanso foi observado.
O Concílio de Nicéia e a posterior aceitação do domingo, como o dia do Senhor, foram decisivos para a mudança na postura de muitas tradições cristãs, levando à ideia de que o sábado poderia ser uma prática cultural dos judeus, em vez de um mandamento divino a ser seguido. Além disso, a influência da tradição tem desempenhado um papel significativo na maneira como o descanso se manifesta nas comunidades de fé. Muitas vezes as práticas modernas se alinhavam mais às conveniências sociais e culturais do que aos princípios escritos nas Escrituras. Por exemplo, algumas igrejas ajustaram suas atividades de culto aos domingos para se adequarem a uma sociedade cada vez mais ocupada, onde o descanso se tornou um conceito flexível. A ideia de que o domingo deve ser um dia de celebração e alegria, muitas vezes é uma interpretação que se desvia da essência do que foi originalmente proposto no sábado. A discussão entre tradição e escritura é vital para entendermos essa dinâmica. Enquanto a Bíblia enfatiza a importância da observância do sábado como parte do plano divino para a nossa espiritualidade, muitos grupos têm dado mais ênfase às suas tradições, relegando os textos sagrados a uma posição secundária. Essa tensão nos leva a questionar até que ponto as tradições moldam a nossa relação com Deus, e se ao fazê-lo, não estamos nos distanciando da essência do que Ele nos ensinou. A busca por uma prática espiritual autêntica nos convida a revisitar e reexaminar essas tradições à luz da Palavra de Deus. Ao fazê-lo, percebemos que a verdadeira observância do sábado e o descanso espiritual devem ser uma experiência vivenciada que aprofunda a nossa conexão com o Criador e enriquece nossa vida espiritual. É essencial que cada indivíduo, independentemente de sua tradição, busque entender o verdadeiro significado do descanso e como ele pode ser uma fonte de renovação, tanto espiritual quanto pessoal, alinhando suas práticas diárias com as convicções mais profundas que encontramos nas Escrituras. Uma das histórias mais impactantes que encontramos vem de Maria, uma mulher que por muitos anos lutou para encontrar um espaço de paz em sua vida. Ela cresceu em uma tradição religiosa, onde o domingo era considerado o dia mais importante, mas ao longo do tempo, começou a sentir um vazio. Mesmo participando de cultos e atividades comunitárias, sentia que uma parte dela estava se perdendo, sempre em uma busca incessante por algo mais profundo. Assim que decidiu investigar a observância do sábado, Maria percebeu que essa prática não era apenas um dia de descanso, mas um presente de Deus para rejuvenescer sua alma. Maria começou a reservar o sábado para se desconectar das obrigações diárias, desligando-se de dispositivos eletrônicos e buscando momentos de tranquilidade, oração e reflexão. Ela se descobriu em meio à natureza, sentindo a presença de Deus nas pequenas coisas, no canto dos pássaros, na beleza das flores e na brisa suave que acariciava seu rosto. Essa conexão renovada trouxe uma fadiga espiritual que antes a consumia. Através de sua experiência, ela não só encontrou um novo entendimento sobre o sábado, mas também viu um crescimento significativo em sua vida emocional e espiritual. Outro testemunho poderoso é o de Pedro, um homem que saiu de uma vida repleta de estresse e pressão. Ele era um executivo com uma rotina alucinante, enfrentando um ambiente corporativo que valorizava a produtividade acima de tudo. Quando começou a observar o sábado, Pedro notou uma transformação em sua abordagem à vida e ao trabalho. Ele percebeu que o descanso não era um sinal de fraqueza, mas uma oportunidade divina para se reconectar com si mesmo e com Deus. O sábado se tornou um dia onde ele priorizava momentos com sua família, realizando refeições juntos, jogando e desfrutando do silêncio que trazia uma paz inexplicável. Por meio de sua jornada, Pedro compartilha que o impacto de observar este dia sagrado foi tão profundo que gerou uma mudança em sua saúde mental. Ele se sentia mais centrado, mais ético em seus negócios e mais empático em suas relações pessoais. As coisas que antes o preocupavam começaram a se dissipar, e ele percebeu que as bênçãos do sábado se estendiam além do descanso físico. Eram momentos de renovação espiritual
que influenciavam positivamente cada área de sua vida. Essas histórias pessoais nos mostram que a prática de observar o sábado vai além de simples rituais e obrigações. É uma experiência viva que dá espaço para a verdadeira conexão espiritual. Esperançosamente, ao ouvir testemunhos como os de Maria e Pedro, muitos podem se conscientizar de que o verdadeiro descanso é um convite de Deus para todos nós, onde podemos descobrir não apenas a alegria do repouso, mas também a profunda relação que podemos cultivar com o Criador. Esses exemplos de vida nos inspiram a explorar essa prática com um novo entendimento, incentivando todos a dedicar um tempo para refletir sobre a importância do sábado em suas próprias jornadas espirituais. Quando nos abrimos para essa verdade, não apenas nos beneficiamos, mas também nos tornamos agentes de mudança em nossas comunidades, convidando outros a vivenciar essa restauração espiritual. O descanso no sábado vai além de uma simples pausa nas atividades diárias. Ele representa um profundo significado espiritual que nos conecta com o divino e com a essência da criação. Ao reservarmos este dia para desacelerar, podemos abrir espaço para a reflexão, a meditação e a adoração. Essa prática não é apenas um ato de obediência, mas uma oportunidade sagrada de nos reencontrarmos com nós mesmos e com Deus. Ao seguirmos o exemplo estabelecido na criação, encontramos o equilíbrio necessário para navegar pelas demandas incessantes da vida moderna. O sábado nos convida a desligar os ruídos do dia a dia, as preocupações, a pressa e os afazeres, e a prestar atenção ao que realmente importa, nossa espiritualidade e nossa conexão com o Criador. Ao fazermos isso, somos lembrados de que somos parte de um todo maior, parte de um universo que pulsa e respira vida. Essa conexão espiritual promove um estado de bem-estar que repercute em todos os aspectos da nossa vida, trazendo paz interior e um renovado senso de propósito. As tradições que cercam o sábado são ricas em simbolismo, enfatizando a importância da criação e o respeito por esse espaço sagrado. Quando nos dedicamos a um tempo de descanso e reflexão, experimentamos uma forma de adoração que se alinha com as intenções divinas para nossas vidas. O sábado nos ensina sobre a renovação e a reparação. É um lembrete de que Deus não apenas criou o mundo com sabedoria, mas também nos deu um modelo de como viver em harmonia com essa criação. Nesse dia podemos nos reconectar com a natureza, afastando-nos das distrações e apreciando a beleza que nos rodeia. Além disso, a prática do descanso no sábado incentiva um diálogo interno, um momento para questionar e reconhecer nossas emoções, sonhos e anseios mais profundos. Neste espaço, somos convidados a refletir sobre nossa jornada, nossas escolhas e como estamos alinhados com o propósito divino. O descanso se transforma, assim, em um estado de espírito onde a oração, a meditação e as reflexões pessoais acontecem de maneira mais fluida e significativa. Essa prática pode ser vista como uma forma de reset espiritual, onde somos instigados a olhar para a nossa vida através de uma nova lente, capaz de nos mostrar o que realmente importa. Em um mundo que constantemente nos pressiona, o sábado se torna um farol de esperança que nos guia de volta ao que é essencial. É um convite à simplicidade, um retorno à autenticidade, onde podemos ser gratos pelas bênçãos que recebemos e pela vida que nos foi dada. Ao vivenciarmos o sábado, não estamos apenas observando um mandamento. Estamos cultivando uma cultura de cuidado e amor que reverbera em nossas vidas, em nossos relacionamentos e em nossa interação com o mundo ao nosso redor. Por fim, a prática do descanso no sábado se torna uma chave para a transformação interior. Ao darmos a nós mesmos o permissionamento de parar e refletir, encontramos espaço para a cura e a renovação. Essa pausa é vital para que possamos viver em harmonia não só com nós mesmos, mas também com a criação divina. Essa harmonia é uma manifestação do amor de Deus, que nos convida a experimentar sua presença profunda em cada aspecto de nossas vidas. Assim, reconhecemos que o sábado é muito mais do que um dia.
é um dia de bênção, um tempo dedicado ao que realmente importa, um presente para nossa alma. Agora que refletimos sobre a importância do sábado e seu significado profundo em nossas vidas, é essencial que cada um de nós se sinta encorajado a buscar a verdade por conta própria. Não aceite simplesmente as tradições que foram passadas de geração em geração sem questionar. A espiritualidade é uma jornada pessoal, e Deus nos convida a explorar e investigar as Escrituras, a fim de descobrir o que Ele realmente deseja para nós. Ao fazermos isso, somos desafiados a reinterpretar o que sabemos e a abrir nossos corações para novas revelações que podem mudar a trajetória de nossas vidas. Convido você a dedicar um tempo em sua semana para estudar a palavra de Deus, a refletir sobre o significado do sábado e como essa prática pode impactar sua vida. Tire momentos para orar, meditar e buscar a presença divina, permitindo que a verdade que Deus trouxe ao mundo ressoe em seu interior. Ao questionar tradições e buscar respostas, você poderá encontrar um caminho mais autêntico em sua espiritualidade. Se você ama sua família, se ama seus amigos, inscreva-se em nosso canal Divina Bênção, para que eles também possam ser abençoados e que o Senhor os proteja. Junte-se a nós nesta jornada de descoberta espiritual, onde a conexão com o divino e o propósito de vida são abordados. Seu apoio é fundamental, e queremos que você faça parte dessa comunidade que busca a verdade e o amor de Deus a cada dia. Deixe seu comentário sobre o que você aprendeu hoje, e compartilhe este vídeo com aqueles que também podem se beneficiar dessa mensagem. Cada passo que damos juntos nos leva a um maior entendimento e à experiência do amor de Deus em nossas vidas.